Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jeová de Abraão, Isaque e Jacó abençoa todos nós com saúde, livrando nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler no Evangelho de São João, no capítulo 8, do versículo 32, que diz assim: Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. E também quero ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 27. Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Com toda a referência e contexto da palavra, completo. O versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Referência do versículo 1, livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusala, 300 anos, gerou filhos e filhas. Referência do versículo 1, livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O versículo 2 do capítulo 17 de Gênesis. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Referência do versículo 2. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Contexto da palavra: Deus chama Abrão e ele faz promessa. Versículo 2: Far-te-ei uma grande nação, abençoarei-te-ei e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O versículo 3 do capítulo 17 de Gênesis. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, e ele dizendo. Referência do versículo 3, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 17. Contexto da palavra: Deus muda o nome de Sarai. Versículo 17. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu, e se disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Uma pergunta. E conceberá Sara na idade de 90 anos? O versículo 4 do capítulo 17 de Gênesis. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo será o pai de muitas nações. Referência do versículo 4, livro de Romanos, capítulo 4, versículo 11 e versículo 12.
Contexto a palavra: Abraão foi justificado pela fé. Versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que crê, estando ele também na circuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Versículo 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também anda nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tiveram na circuncisão. O versículo 5 do capítulo 17 de Gênesis: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Por quê? Por pai de muitas nações te tenho posto. Versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, de ti farei nações, reis sairão de ti. Referência do versículo 6, de Gênesis capítulo 35, versículo 11. Contexto da palavra: a morte de Débora. Versículo 11. Disse ele mais Deus: Eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, reis procederão dos teus lombos. Referência do versículo 6. Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 6. Contexto da palavra: a genealogia de Jesus Cristo. Versículo 6. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. O versículo 7 do capítulo 17 de Gênesis: E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. O versículo 8: E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, a ser ele o seu Deus. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Versículo 10. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Versículo 11. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Referência do versículo 11, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 8. E deu ele o pacto da circuncisão, assim gerou a Isaque, e circuncidou ao 8º dia Isaque Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas.
O versículo 12 do capítulo 17 de Gênesis. O filho de 8 dias será circuncidado todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Referência do versículo 12, livro de Levítico, capítulo 12, versículo 3. Contexto da palavra: purificação da mulher depois do parto. Versículo 3. E no dia 8º se considerará o menino a carne do seu prepúcio, operar o pescocinho do pênis do menino. Referência do versículo 12, livro de Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 21. O contexto da palavra: circuncisão, apresentação de Jesus. Versículo 21. E quando ao 8º dia foram cumprido para circuncidar o menino, e foi ele dado o nome de Jesus, que pelo anjo ele fora posto antes de ser concebido. O versículo 13 do capítulo 17 de Gênesis. E com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. Versículo 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será expulsada do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. Referência do versículo 14, livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 24. Contexto da palavra: Moisés volta para o Egito. Versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e quis matar Moisés. Versículo 15 do capítulo 17 de Gênesis. E disse Deus mais a Abraão: Sarai, a tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Versículo 16. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, rei de povos sairão delas. Referência do versículo 16, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 10. E disse, contexto da palavra, aparece 3 anjos a Abraão. Versículo 10. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara, a mulher terá um filho, e ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Referência do versículo 16, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 31. De maneira que, irmãos, somos não da escrava, mas da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, que é Sara.
Versículo 17 do capítulo 17 de Gênesis. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu, e se disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Referência do versículo 17, livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? O versículo 18 do capítulo 17 de Gênesis. E disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Versículo 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Referência do versículo 19, e de Gênesis, capítulo 18, versículo 10. Disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Referência do versículo 19, livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque. Versículo 20 do capítulo 17 de Gênesis. Enquanto Ismael também te tem ouvido, eis aqui tem abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar, grandissimamente 12 príncipes gerará dele, e farei uma grande nação. Referência do versículo 20, livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 10. Contexto da palavra: Agar é dada por mulher a Abrão. Versículo 10. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. O versículo 21 do capítulo 17 de Gênesis. E a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Referência do versículo 21, livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, capítulo 21, versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho à sua velhice, ao tempo determinado, que Deus ele tinha dito. O versículo 22 do capítulo 17 de Gênesis. Ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus diante dele. Versículo 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael, e a todos nascidos na sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, e todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falaram com ele. Versículo 24. E era Abraão da idade de 99 anos,
quando ele foi circuncidado, a carne do seu prepúcio. Versículo 25. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando ele foi circuncidado, a carne do seu prepúcio, do seu pênis que foi operado. O versículo 26. E naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão, Ismael e seu filho. Versículo 27, para terminar. E todos os homens da sua casa, os nascidos em casa, os comprados por dinheiro, ao estrangeiro, foram circuncidados com ele. Este foi o capítulo 17 de Gênesis, do capítulo 1 até o versículo 27. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Estarei falando um pouquinho sobre o comentário. Nós sabemos que o Abraão é o nosso pai na fé. Ele foi circuncidado aos seus 99 anos de idade. Sara também é nossa mãe na fé, porque ela é mãe de todas as nações. Por isso que ela é nossa mãe através de Isaac, seu filho, que Deus fez um grande pacto com ele. E nós somos filhos de Abraão pela fé, porque ele foi pai de uma grande nação e nós pertencemos à nação. Esse sinal da circuncisão simboliza o batismo em Jesus Cristo, o batismo de arrependimento, o batismo de sepultamento de pecados, em Romanos capítulo 6. Então, esse batismo é a aliança que o Senhor Jeová fez com nós, através do batismo em Cristo Jesus. Eu não vou tomar tempo, porque o tempo é pouco para dar uma explicação sobre isso aí. Mas que o Senhor Jeová de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, dando graça, dando força para que nós possamos vencer as lutas e as provações do dia a dia. Fica todos com as pazes do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.